Bom dia! Bom dia! Agora o dia está bom e maravilhoso. Que bom revê-la. Muita paz, muita luz, que o Mestre Jesus abençoe todos vocês. Muita paz. Bom dia, com um abraço bem arrochado. Que Um abraço saudade desse arrochado. abraço. Eita! Que Nossa Senhora proteja vocês, que Jesus abençoe. Hoje, não estou todo dia porque não está me dando oportunidades físicas aqui de estar todo dia aí com vocês. Mas vocês estão aqui, ó. Bom dia, filhos de Francisco, Tavares, parceiraço da casa de Francisco. Deus abençoe a todos vocês. Beijos. E vou ficar ouvindo a palestra de vocês. Filho na bochecha, ó de mamãe. Beijo. Beijo. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo enche os nossos corações de amor e de muita paz. Vamos dar início ao nosso exórdio com a leitura do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E o título da leitura de hoje é Tu, porém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus possam, assim, nos fortalecer, afastando-nos da vaidade, egoísmo, e que nós possamos sempre em nossos corações termos uma palavra de conforto para os nossos irmãos necessitados. Nosso irmão Geilson agora dará início à palestra com muita segurança, muito amor e muita paz. Que Deus te abençoe. Obrigado. Fique em paz. Muita luz. Um bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Hoje, o nosso tema é a nova era, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 9, 10 e 11. E eu gostaria de iniciar o nosso Evangelho da manhã de hoje com uma questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base
é ainda uma consequência do princípio, não é efeito sem causa. Pois, meus amigos, essa é a mensagem inicial de nossa manhã. Não há efeito sem causa. Por isso, meus amigos, Deus, nosso Pai, está no controle de tudo. Nada está à deriva. Nada está à deriva. Confiemos sempre em Deus. Confiemos sempre em nosso Pai. Nosso Pai que cuida de nós com todo amor, com todo carinho, com todo afeto. Nosso Pai. E eu gostaria de ler uma mensagem do livro Parnaso de Além Túmulo, de Antero de Quental, que diz: quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável. E o universo infinito criaria suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Jesus, o nosso mestre por excelência, o nosso irmão, o nosso amigo, nosso professor, o médico de nossas almas. Ele que traz na oração dominical o Pai Nosso, trazendo a figura paternal de Deus que cuida, que ama e que nos protege. Ele vai dizer também: quem o filho pedindo pão dá uma serpente, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Tudo, meus amigos, tudo está sob controle. Nada está à deriva, pois nada acontece sem que esteja na supervisão paternal, divina, do amor de Deus. E o nosso tema, ele fala em era, a nova era. E isso trouxe-me um questionamento. Era? Porque o que é uma era? Conhecemos as eras geológicas, arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mensozoica e cenozoica, que são as eras geológicas da Terra. Por exemplo, a arqueozoica é a era onde a planície da Terra, ou nossa Terra, ela é formada. Na seguinte, na proterozoica, nós temos as grandes atividades vulcânicas, nós temos os primeiros seres unicelulares, e assim a cada era da geologia, nós temos um tempo definido dentro do processo evolutivo da Terra, dentro do processo evolutivo do princípio inteligente. E nós nos perguntamos, a nova era? De que era então estamos falando? E aí, diante dessa pergunta, nós fomos perguntar aos espíritos instrutores do Evangelho da manhã de hoje, exatamente no item 9, 10 e 11, por um espírito israelita no 9, Fenelon no 10 e Erasto no 11. E nós encontramos então essa nova era,
a era da evolução espiritual, iniciada por Jesus quando nos afirma sobre um novo reino. Ele vai dizer: meu reino não é deste mundo. E Jesus vai nos trazer uma proposta diferente de até então tudo que já havia sido proclamado na terra. Ele vai iniciar trazendo a imagem paternal de um Deus amoroso, não mais o Senhor da guerra, não mais o Senhor dos exércitos, não mais o Senhor que pune, mas o Pai que ama, mas o Pai que cuida, o Pai que educa. Jesus vai nos trazer uma nova era do nosso processo evolutivo, a era espiritual. Quando ele mesmo nos afirma que não entesoureis tesouros na terra, aonde o ladrão rouba e a traça corrói. Meus amigos, conseguimos enxergar nesse momento exatamente a distinção entre a era material e a era espiritual. Vai além do simples texto. Observemos: entesourar tesouros na terra, ou seja, buscar os valores puramente materiais, que até então eram o nosso objetivo. Povoar a terra, conquistar espaço, conquistar propriedades, alcançar os mares, outros continentes, né? Então eram valores puramente materiais. Era o domínio do forte sobre o fraco, do inteligente sobre aquele mais necessitado. Era sempre a predominância da matéria sobre o espírito. Não importavam os meios, se importavam o fim. Ou seja, vivíamos uma era dos instintos materiais. E Jesus então nos anuncia a boa nova. Boa nova que significa momento novo, momento de felicidade, momento de alegria. Porque os tempos vindouros, ou seja, os tempos que vivemos, são tempos mais felizes. São tempos aonde podemos construir a nossa felicidade, não mais na concepção material simples, mas buscando os tesouros dos céus. E podemos pensar, mas que tesouros são esses que o ladrão não rouba? De que ladrão Jesus falava? A traça não corrói. Que traça Jesus falava? Meus amigos, quantas vezes amanhecemos um dia tão feliz, tão bem, e o ladrão do ódio, o ladrão do egoísmo vem e nos rouba esse pequeno estado relativo que estávamos de felicidade. Quando às vezes os problemas do dia a dia, os problemas materiais do dia a dia, vai corroendo como uma traça por dentro, minando a nossa felicidade, minando a nossa alegria, minando as nossas amizades, minando o nosso amor. Quantos casais que dizem hoje, depois de tanto tempo casado, não mais a reconheço, não mais o reconheço, porque o tempo passou-se e essa traça foi corroendo esse sentimento, foi corroendo a união, foi corroendo o amor. Aonde estão os valores que devemos cultivar, aonde esse ladrão da discórdia não pode roubar? Nos céus. Quando falamos de céus, saímos da questão material e entramos no princípio ou na era espiritual. Nos céus. Porque todos nós sabemos que de material desta terra nada levaremos. Mas nos ensina a doutrina espírita que a morte não é o fim de nada, é apenas um estágio, é apenas um momento de transição entre o ser encarnado para um ser desencarnado, que continua a sua individualidade, que continua os seus amores, que continua as suas paixões, que continua os seus sentimentos, que continua o amor por tanto quanto os ama.
mas também que continua e traz o ódio por quem tanto nutre o mesmo sentimento, que traz também dentro de si os desesperos, os pesos de uma vida dedicada simplesmente ao materialismo. Quanto encontramos de pessoas que dizem hoje, eu me pergunto, ao ver meu filho encaminhado por tal caminho, onde eu estava no seu processo educativo, porque sempre na ânsia de trabalhar, na ânsia de poder dar o melhor para o meu filho, na ânsia de poder ter o melhor para a minha casa, esqueci de dar o principal, o amor, o carinho, o afeto. Quantos filhos choram a dor de um pai ausente, de uma mãe ausente, mesmo fisicamente presentes, buscando na vida algo que lhes falta no íntimo, buscando na matéria aquilo que só vão encontrar no espírito. Pois bem, meus amigos, é dessa era espiritual que Jesus nos remonta e nos traz a reflexão. O educador de nossas almas vem nos chamar a atenção a novos valores. Valores que são imperecíveis. O amor que eu carrego, as amizades que eu cultuo, que eu cativo. Meus amigos, vivemos a era do Espírito. E Paulo ainda no mesmo capítulo, em Coríntios, capítulo 15, 50, vai dizer: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E ainda diz, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último homem, Adão, em espírito vivente. Então ele vai aqui nos apontar duas eras distintas da evolução nossa. Adão, na representação da materialidade, da criação do mundo, das leis sociais, civis, e Jesus, como o último Adão, espírito vivificante, que não mais há atenção às questões materiais, mas sim às espirituais, que vivifica, que traz a vida. Então vemos que Paulo aqui nos mostra também duas eras muito distintas para que nós possamos refletir nesse instante do nosso evangelho. Quais são os valores que eu cultivo em minha vida, que eu busco, o que é que me faz feliz? E eu gostaria, antes de continuarmos, trazer uma reflexão de Augusto dos Anjos, que diz: de onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações, fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível. Os fenômenos todos geológicos, psíquicos, científicos, sociológicos, que inspiram pavor e expiram medo. Homem, por mais que a ideia tu gastes na solução de todos os contrastes, não saberás o cósmico segredo, e apesar da teoria mais abstrusa, dessa ciência inicial confusa, a que se acolhem míseros ateus, caminharás, lutando além da cova, para a vida que eterna se renova, buscando as perfeições do amor de Deus. Essa é nossa caminhada, meus amigos. Caminhar lutando. E a doutrina espírita vem levantar o véu, vem tirar dos túmulos, vem nos mostrar uma nova vida que se renova a todo instante, e que na cova não há nada depositado, que somos seres espirituais eternos,
que colhemos o que plantamos, mas que semeamos a nossa felicidade e que temos a condição de construir. Mas sobre que fundamentos construímos? Sobre que era atuamos? Essa deve ser a nossa reflexão. A nossa reflexão. No item 9, o espírito israelita vai nos dizer: os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm os germes da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. E esta é a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de Deus, que se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem o progresso que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. E aqui eu gostaria de pontuar. Veja bem, não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. É o bom combate. É aquilo que Paulo nos ensina: combati o bom combate. É o verdadeiro sacrifício, o sacrifício agradável a Deus. Mas que sacrifício? Exatamente a observância da lei de Deus, da lei moral, que para nós ainda parece ser algo muito difícil. Mas, Geilson, você diz isso? Sim. Veja bem, gosto sempre de indagar. Quem de nós acha que perdoar o irmão é fácil? Quem de nós acha que olhar o outro e reconhecer que a atitude dele é uma atitude de alguém que ainda não compreende o sentido da vida e esquecer o mal que lhe foi imputado? Aquele que pode olhar aquele que o agride como alguém que ainda está na sua caminhada distante dos princípios dos valores morais e deixa com que aquilo não possa contaminar. Quem de nós olha a ingratidão do outro e não se incomoda? Quem de nós ainda ou já abandonou os sentimentos como o sentimento de ódio, rancor, inveja, tristeza? Por quê? Porque ainda não desenvolvemos em nós a prática na sua pureza dos 10 ou dos mandamentos divinos. Calma, também não precisa se apavorar. Hoje, nós já temos uma melhor compreensão. O nosso processo é evolutivo. E sabemos nós que hoje somos melhores do que ontem. Mas temos que ter a hombridade e a coragem de assumir-se cristão e passar a exercitar as leis divinas.
Por mais que venhamos a cair, por mais que venhamos a tropeçar, é um princípio, é um processo de evolução. E do nosso lado está Jesus, o nosso mestre, sempre a nos dar as mãos, sempre a nos mostrar que somos capazes, mas nós temos que desenvolver dentro de nós o desejo. Lembro muito bem quando os Espíritos nos ensinam que para se evoluir não se precisa de muito esforço, que para se conseguir dentro do processo evolutivo uma caminhada mais feliz, nos bastaria um esforço muito insignificante. O que nos falta é vontade. Quem de nós, diante de uma ofensa, a nossa vontade é de perdoar? Nossa vontade é de quê? De retribuir na mesma moeda, para mostrar ao outro quem é superior, para mostrar ao outro que ele está errado, para nos justificarmos diante de todo mundo e de toda a sociedade. É de impor o nosso eu. É a nossa vontade. E não a vontade de compreender o outro no seu estado. Mas calma. Calma. Hoje já somos melhores do que ontem. E vamos aprendendo. Mas temos que passar a desenvolver dentro de nós esse desejo. E quando a gente não consegue, pede ajuda. Nós somos escutados. Lembremos que Jesus nos diz: nunca vos deixarei órfãos. Nosso Cristo está conosco. O Mestre de nossas vidas está conosco. Há os benfeitores espirituais que sempre estão conosco. Meus amigos, ele mesmo diz: não há vitória sem esse combate íntimo, sem essa transformação moral. Porque, como foi dito em nossa leitura, não é apenas palavras, não é apenas mostrar-se na sociedade como alguém muito bonitinho, é ter dentro de si esses princípios divinos. Sempre reflito sobre um texto de uma das parábolas que Jesus nos ensina, e ele vai dizer, em um determinado momento, um grupo o procura e diz: mestre, profetizávamos em teu nome, curávamos em teu nome, e ele vai dizer: afasta de mim porque não vos conheço. E eu fico pensando, mas curar, profetizar, falar, não são coisas grandes? Alguém que tem a condição de ajudar o outro no seu processo de cura, alguém que tem a condição de, falando, poder ajudar seu irmão. Mas ele vai dizer: se intimamente não tiver no teu coração esse desejo de aperfeiçoar-se, o amor pelo outro, é como Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada disso se me aproveitaria. É necessário que desenvolvemos dentro de nós esse desejo, essa vontade, porque vivemos agora a era do Espírito, a era espiritual. Passamos a compreender com Jesus valores que até então desconhecíamos: o valor do perdão, o valor da compreensão, o valor da fraternidade, os novos valores, os valores que nos conduzem à verdade. Não acrediteis, ele vai dizer, não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Esse momento também do texto, que nos traz um espírito israelita, é de profundo amor. Veja, ele vai dizer: a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Então ele vai nos colocar aqui exatamente essa condição dessa era nova, futura, né, que vivemos. Porque nós vivemos hoje semeando o futuro.
Nós vivemos hoje plantando as sementes do amanhã. Então, meus amigos, essa vida futura e essas sementes que nos traz a felicidade estão contidas na moral que Jesus nos ensinou. Que o nosso mestre, o caminho, a verdade e a vida nos ensinou a moral ético-cristã. Então, meus amigos, veja, não mais a morte. Não mais a morte. Ô morte, acabou. Porque somos espíritos eternos. E a morte para cada um de nós é apenas um momento transitório de estado de espírito desencarnado, me desculpem, para espírito desencarnado, mas continuamos sendo nós mesmos. Claro, vamos encontrar, mas eu tenho medo de morrer? Não. Meus amigos, o que eu quero nesse momento trazer o nosso foco é: Deus é nosso Pai e nos ama. E Deus sendo nosso Pai e nos amando, todo o processo que vivenciamos segundo as suas determinações são processos de amor. E quem determinou dentro do processo que se dá o processo evolutivo, o momento da morte, o momento do desencarne, foi Deus. Ele assim estabeleceu. E eu convido a todos que não conhecem a doutrina espírita a estudarmos um pouco mais sobre esses pontos e esses assuntos. Nos estudos, nos ESDs, né? Que mesmo nesse momento de pandemia, nós temos várias casas disponibilizando estudos online. Então, eu convido a todos a ler mais sobre a doutrina espírita, porque assim vamos entender o amor de Deus em todos os momentos de nossa vida. E agora, nós falamos do item 9, certo? E agora vamos perguntar então a eu sempre me atrapalho, Fenelon, sobre a era nova que ele coloca exatamente no capítulo 1. Ele vai dizer: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 20 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, volta para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de fé e alegria, e o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada, que anuncia a tempestade, a fim de não seres derribados. Isto é, preparai-vos, e não imitei as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. E ele pontua exatamente uma parábola, a parábola das virgens loucas. Jesus vai nos mostrar nesta parábola exatamente esse ponto, de cultivar o azeite, a lâmpada, a luz, de cultivar e buscar esses valores que iluminam o nosso caminho. As virgens loucas não se preocuparam com azeite, se preocuparam com a roupa, se preocuparam com a vestimenta, se preocuparam com tudo que era de material para as festas, para as bodas.
e esqueceram de preparar o azeite que as iluminaria o caminho, que as conduziria seguras ao caminho, vindo então a acabar o azeite antes que o noivo chegasse. E Jesus nos mostra também nessa parábola como é importante cultivar esses valores espirituais, porque ele é a luz que antecede-nos o caminho, a iluminar-nos os passos. A revolução que se apresenta antes é moral do que material. E aqui, sem querer ou fazer críticas a ninguém em específico, mas ouvimos histórias nesse momento, por exemplo, de pandemia, de empresas que aumentam seus custos para faturarem mais, no momento onde deveríamos unir-nos mais, para auxiliarmos a todos uns aos outros. Vemos momentos onde as pessoas, diante da proposta egoísta, vão para o supermercado e encherem os seus carrinhos, sem pensar no que pode faltar ao outro. Vendo sempre esse princípio. E há uma questão interessante no Livro dos Espíritos, que vai exatamente nos dizer que, diante da proposta do progresso, ele é incessante. Mas há momentos que a humanidade não acompanha o progresso. Aí, nesse momento, o mundo passa exatamente por esses abalos, para que o amor possa ser mais vivido, para que a caridade e a fraternidade possa ser mais vivida. Embora não seja muito divulgado os fatos aonde vemos ações solidárias, mas, meus amigos, pode ter certeza, hoje está melhor do que ontem. Vemos muito mais solidariedade, vemos muito mais amor, vemos muito mais fraternidade. Ah, Deus, mas ainda eu vejo tanto crime, tanto mal, tanto isso. É porque focamos nesses pontos que traz Ibope, que traz mídia. Mas, de uma forma geral, a solidariedade está muito maior. Vemos os países uns ajudando os outros. Países que até não se reconheciam como países. Então vemos, meus irmãos, que o amor, ele se estabelece de uma forma suave, de uma forma calma, de uma forma eficaz. E ele ainda vai dizer a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Todos nós temos o nosso ponto de importância nesse processo evolutivo. Temos a nossa missão dentro do contexto que estamos inseridos, no trabalho, na casa, porque o Evangelho de Jesus é conduta de vida, que culmina num princípio de religar-nos ao nosso Pai. Mas o que Jesus nos traz é uma maneira de viver felizes, a cada um sua missão, o seu trabalho. Então não é apenas para ser vivido dentro de um templo religioso, mas é para ser aplicado na nossa vida em todos os seus aspectos. Nós temos a nossa missão na nossa casa, a missão do pai de educar o filho, a missão que temos no nosso trabalho social, de integração social, para que possamos interagir com o outro, aprendendo e ensinando e assim caminhando juntos. O patrão, o respeito pelo seu empregado, o empregado, o respeito pelo seu patrão, os empregados, os colaboradores, o respeito entre si, as empresas, o respeito entre si, a sociedade no contexto que estamos inseridos, o respeito entre os cidadãos e, sobretudo, filhos de Deus que somos, o respeito um para com o outro, porque nada nos diferencia diante de Deus, diante do nosso Pai. Nós todos somos filhos muito amados. Não há ninguém melhor ou mais importante. Tudo o que conquistamos foi o Pai que nos deu o livre-arbítrio, e diante do livre-arbítrio fizemos as nossas escolhas e colhemos aquilo que plantamos. E tudo que vivemos na sociedade, seja miséria, seja riqueza, seja doença, seja o que for, são apenas provas e expiações momentâneas que irão passar, porque tudo nesse mundo passa, mas
Nós vivemos a era do Espírito. Espírito imortal que somos, levaremos daqui sempre o que cultivamos no reino dos céus ou no reino interno. Porque eu lembro uma certa vez que Jesus vai dizer: não buscais o reino dos céus com aparência exterior, porque ele está em vós, nos chamando exatamente à internalização. E eu gostaria também de falarmos do item 11, rapidamente, que o nosso tempo se avança. A pergunta, a questionar Erasto sobre essa nova era, ele que fala sobre o capítulo 11, né? Então ele vai dizer: Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo, manifesta quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange do pai da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade, quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-me: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ainda, pessoal, no 10, na parte final, no parágrafo final, Fenelon vai nos dizer: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes. É dizer, nós podemos fazer a diferença no contexto onde estamos inseridos. Não precisamos de grandes espetáculos, precisamos ser cristãos aonde estamos inseridos, porque ali é a nossa missão. Ele vai dizer: começou a nova cruzada, apóstolo da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente, a lei do mundo é a lei do progresso. Temos aqui a lembrança de 3 personalidades: São Bernardo, modernos São Bernardos, Santo Agostinho e Saulo no caminho de Damasco. E vemos entre os três momentos em comum, três momentos comuns. Os 3 viveram uma vida no seu início totalmente distante da proposta do Evangelho. Ou seja, uma era da materialidade. Mas encontraram nesse caminho de Damasco, ou seja, nesse caminho em direção a Jesus, um novo sentido de suas vidas. São Bernardo forma em um dos mais importantes vultos do seu tempo, levando a lei do amor, suavizando problemas que até se estabeleciam naquele momento. Me desculpem, pessoal. Se estabeleciam naquele momento entre a igreja, entre a sociedade. Então ele apazigua o momento, ele traz a paz e o amor àquele momento. Nós temos Santo Agostinho, que também, da mesma forma, vive o seu momento anterior, e a partir do momento que passa a compreender a proposta do Cristo, porque até então ele não ele se considerava até ateu em vários momentos, mas a partir daquele momento que ele encontra no seu caminho de Damasco Jesus, há uma nova proposta, há um novo momento, há uma nova era, a era do Espírito. Então, nós somos esses espíritos em construção. Nós construímos e podemos transformar-nos
a partir das nossas escolhas, a partir do que nós definimos para cada um de nós como prioridade, como escolha diante da minha vida, da nossa vida. E Santo Agostinho ainda vai dizer: meu Deus, perdoa-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Ana. Estou convencido de que a minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me que nos espera na vida futura. Pois bem, meus amigos, essa é a nossa reflexão da manhã de hoje desse Evangelho. Cultivarmos nessa era nova valores novos, porque nós somos espíritos em ascensão. E eu quero finalizar com uma leitura de Cassimiro Cunha. E todas essas leituras encontram-se no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E Cassimiro Cunha vai nos dizer, no seu poema intitulado A Ascensão: perguntai à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como o sorriso dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos, em beleza que harmoniza, se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria, para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Segue, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios e entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução, e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Muito obrigado a todos pela companhia nesse momento. Vamos passar agora, a palavra ao nosso irmão Tavares. Antes da prece, Tavares? Você faz a prece, né? É verdade. Termina um ciclo e a gente começa um outro. Termina uma era e começa a outra. É verdade. Então, meus amigos, eu convido a todos, nesse momento de reflexão, possamos, assim, pensar em Jesus, o mestre, amigo, incondicional de nossas vidas. Ele que sempre está conosco, Ele que a todo momento nos ensina o caminho de chegarmos a Deus, que nos mostra a verdade e a felicidade, que tudo que nos sobrevém no mundo é temporário e passageiro, porque o seu reino ainda não é deste mundo, desse mundo material, mas sim, ele se estabelece nesse mundo espiritual e ele nos diz: não vos deixarei órfão, mas vou vos preparar lugar, porque estarei lá a esperar por cada um de vocês. Mas é necessário nessa caminhada o exercício de todos os seus ensinamentos, a fraternidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A fraternidade, o amor, a indulgência, a caridade. Obrigado, Mestre, por sempre estar conosco. Obrigado por tuas palavras. Obrigado, amigo divino.
Dai-nos forças para superar nesse bom combate as nossas imperfeições. Dai-nos forças, Senhor, de seguir os teus ensinamentos, por mais que às vezes não seja a nossa vontade, mas que essa consciência cristã possa predominar sobre os sentimentos materiais que ainda varam em nossos sentidos mais profundos. Senhor, dai-nos forças de seguir-te a caminhada, e se caímos, ajuda-nos a levantar, que os bons espíritos, os anjos da guarda, possa sempre encontrar em nós ouvidos que ouvem. Obrigado, Jesus. Obrigado, divino amigo. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.